Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu quero convidar a prefeitura, na pessoa da Silvia, o Bruno, a consultoria Valme, na pessoa do Bruno, e um consultor Liu, para poder compor a mesa. Vocês fazem esse favor aqui? Desde já agradeço muito a presença de vocês. Já se trata aqui a audiência pública da obra de macrodrenagem, microdrenagem, pavimentação, e esse projeto ele está sendo realizado pela sede do IMA, a licenciamento, lá em Florianópolis. O consultor que está vindo, ele ficou no trânsito, aí, mas ele já está chegando. Aí nós estamos fazendo aqui uma composição até isso acontecer. Tá bom? Eu vou passar a palavra aqui, por favor, Zélio, para o Bruno. Desculpa, para a Silvia, da Prefeitura, para dar sequência no evento, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria mesmo que a gente inicia essa consulta pública, essa audiência pública aqui dos estudos ambientais da subbacia do Rio Itaúna-Açu. Ele é um processo que nós começamos a contratação dele em 2019, dentro do projeto Vivacidade 2, que é um programa patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né? Então, lá em 2019, a gente contratou, tivemos aí um período de pandemia, que prejudicou todo o levantamento de campo, né, que o pessoal aí da consultoria Valme estava fazendo, mas mesmo assim, com grandes esforços, né, inventando a roda ainda, a gente deu um jeito de protocolar no IMA em 2021. Então, desde então, a gente tem feito o IMA tem analisado, pedindo complementações, atualizações. É a maior subbacia da bacia do Rio Cachoeira, né, a mais populosa. A gente sabe, como técnico, sou engenheira civil, sou diretora ali da unidade, onde a unidade de coordenação de projetos que cuida desses contratos internacionais está alocado. E é uma bacia que a gente tem muita preocupação e muito carinho em relação ao desenvolvimento dos projetos dessa região. A gente sabe aqui, como técnico, como servidora pública, de todos os problemas que essa região sul enfrenta e vem enfrentando, né? Então, lá em 2019, a gente fez essa contratação visando a licenciamento das obras de macrodrenagem em todo o canal do Rio Itaúna e Itaúmirim. Então, que fase nós estamos? Nós estamos na fase de licenciamento ambiental, o primeiro passo antes das licenças. Então, essa audiência é para mostrar para a comunidade todos os estudos que foram feitos, socioambientais, econômicos, enfim, todos os estudos que estão baseados nos anteprojetos que a consultoria do LIU, né, a Nova Engevix e a Azimuth fizeram, para que a gente tenha, então, uma viabilidade, tanto econômica, como social, quanto ambiental, para que no futuro a gente faça a implantação das obras. Quero deixar bem claro que isso aqui é uma audiência para o licenciamento ambiental, não é uma audiência para a implantação das obras. As implantações ainda dependem da confecção dos projetos executivos que estão em andamento. A gente está iniciando os projetos executivos, uma parte a gente já tem, né, um trecho pequeno ainda, mas a gente está fazendo os projetos executivos para depois, então, agregar recursos para fazer as obras. Então, o objetivo dessa audiência é mostrar os estudos ambientais para a gente conseguir, então, as licenças para iniciar ou finalizar os projetos executivos. É isso. Eu vou passar, então, a palavra para o Bruno, que é da consultoria da Valme, que ela vai apresentar todos os estudos que estão disponíveis no site do IMA, né? Se alguém tiver mais interesse, se aprofundar, estudar um pouquinho. Também, depois, a audiência, vocês podem fazer solicitações por meio da ouvidoria para a prefeitura, a gente está aberto, né, a fazer qualquer tipo de esclarecimento que hoje não for feito, a gente está disponível para fazer, então. Vou passar a palavra para o Bruno, então, para fazer a apresentação. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Silvia, pela apresentação inicial. Então, como foi mencionado, né, a gente está num processo longo aí de avaliação de impacto e projetos das obras de macro e microdrenagem da bacia do Rio Itaúna-Açu. E hoje é um dia muito especial, pelo menos para mim, né, que
todo esse processo de avaliação de impacto é longo, né? Como a gente vai mostrar na apresentação, são vários campos, né? São várias atividades de levantamento de dados em campo, e um período que foi bem difícil, que foi da pandemia. Então, hoje, para mim, é um dia festivo, assim, e eu agradeço muito a presença de todos, né? É muito importante aí o pessoal que mora nesse território, né? Que entenda o projeto e coloque os seus posicionamentos, suas preocupações, né? Porque tudo que a gente está passando, na verdade, é um exercício de melhoria do projeto, para que no futuro, quando ele seja implantado, ele seja o melhor possível ali para todo mundo. Perfeito? Vamos começar aqui e só ressaltar também que após a apresentação vocês têm um período de inscrição para colocar as perguntas. E essas perguntas são gravadas, são discutidas e elas entram nesse processo de avaliação de impactos ambientais. Tudo bem? Então, logo depois da minha apresentação, fica à vontade para se inscrever. A Mônica vai passar uma lista de inscrição e para fazer os questionamentos para todo mundo escutar e a gente discutir, tá bom? Perfeito. Então, aqui, né, o empreendedor, a gente está falando da Prefeitura Municipal de Joinville, que é empreendedora, e a Valme, ela foi contratada aí em 2019 para fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, né, que é mais conhecido como EIA-RIMA, perfeito? Que ele visa compreender, né, os aspectos do empreendimento, compreender bem o ambiente, o território em que esse empreendimento está inserido, avaliar os efeitos do empreendimento sobre o território e propor um plano de ação, né? E com esses impactos e com o plano de ação, a gente julga a viabilidade socioambiental do empreendimento. Perfeito? Tudo isso que a gente está fazendo é tudo posto em legislação, né? E esse rito de avaliação de impacto, ele é necessário para todo empreendimento considerado de alta relevância. Perfeito? Então, vamos começar aqui. O processo de apresentação, ele está com a mesma lógica do processo de avaliação de impactos ambientais que é posto no EIA-RIMA. Então, ele parte da descrição do empreendimento, e são 5 etapas, né, como está ali. Então, a gente faz uma descrição do empreendimento, a gente faz o levantamento de dados. Esse levantamento de dados, ele se insere em áreas geográficas específicas, que a gente chama de áreas de influência, tá? Então, a gente estabelece essas áreas que têm potencial de receber impactos, e dentro delas a gente faz levantamentos com dados primários e secundários, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Daí, após essa definição de áreas e esse levantamento de dados, a gente faz um diagnóstico, que é uma fotografia, né? É uma descrição daquele ambiente, né? O ambiente socioambiental, digamos assim, porque tem aspectos do meio físico, biótico e do meio socioeconômico também. Após, tem uma avaliação de impactos e, para finalizar, os programas que têm que ser postos para que esses impactos sejam gerenciados, sendo os impactos negativos mitigados ou atenuados e os positivos sejam potencializados. Perfeito? Vou antecipar um pouco a fala. Como a gente está tratando de uma obra grande de infraestrutura e associada à mobilidade urbana, bem-estar, etc., né, que a gente está falando de áreas que são inundáveis, é um empreendimento já muito positivo logo de cara, né, porque a gente tem uma fase dura de implantação, por ser uma obra civil extensa, então traz impactos, sim, traz efeitos negativos durante a implantação, porém, os efeitos positivos, assim, perduram no tempo com as nossas macrodrenagens funcionando, né? Com a água saindo do ponto mais alto, indo para o ponto mais baixo, lá na foz do Cachoeira, com mais qualidade, né? Sem causar muito problema urbano. Tá? Isso posto, né? Na verdade, isso já é um pouco da justificativa do empreendimento, né? Porque a gente tem essa bacia, que é o maior contribuinte da bacia do Cachoeira, como já foi mencionado pela Silvia, e é uma bacia grande e muito adensada.
E todo município, né, isso no mundo inteiro, você sempre tem uma pressão sobre os elementos naturais pelo esse adensamento populacional, e essa pressão tem resultados, né? Nada é de graça, digamos assim. Então, essa ocupação aí nas margens desses rios, né, vai fazendo com que o leito natural deles suma, né? Essas planícies fluviais, né, que eram áreas mais extensas para essa água permear, elas vão sumindo, e aí a gente começa a ver esses processos de inundação, né, que ocorrem em várias cidades no Brasil, e algumas cidades, por suas questões naturais, né, as questões de relevo, de solo, de vegetação, inclusive, isso fica mais evidente, né? E aqui em Joinville tem mais parâmetros ainda que a gente vai tratar, né? Então você tem todo o efeito fluvial, né, o escoamento de água superficial, e você tem o efeito de maré, né? Então você tem esses dois efeitos trabalhando para dificultar aí uma solução adequada para a gente conter as inundações aí nessa bacia. Perfeito? Então, o objeto, a gente já vem falando, né? Aqui está em destaque a bacia aí do Itaú-Açu, e a gente tem esses dois rios principais, né? O Itaú-Açu e o seu afluente, o Itaú-Mirim. E é uma bacia grande, a gente está falando de quase 27 quilômetros quadrados de área, 26,8, né, se não me engano, exato. A gente está falando de 10,32 quilômetros, se você pegar uma linha linear ali, né, dessa área ao sul mais montanhosa até ali a foz do rio. Então é uma área extensa, uma área grande e muito adensada também, perfeito? E ali, não sei se todo mundo está conseguindo ver, a gente vai ter outros slides também, mas essa parte vermelha já mostra ali as áreas dessas drenagens principais que são objeto do projeto, né? Então, o projeto é macro e microdrenagem, a gente vai falar um pouco para frente, mas a macrodrenagem, que é o coração do projeto, ela pega toda essa extensão nesses dois rios até a confluência dos dois, perfeito? Em termos de projeto, para fazer uma seleção do melhor projeto possível, né, para resolver esse problema de inundação, a engenharia ela trabalhou com várias opções. Então, ela fez 5 opções, né, A, B, C, D, E, opções de projeto, e aí, através de uma análise de multicritérios, ela chegou no projeto com melhor custo-benefício. E a solução, na verdade, desculpa, é uma solução de macrodrenagem, de você trabalhar com perfis retangulares de concreto armado e você remodelar esse leito para que o escoamento seja mais interessante, tá? E é uma opção que você mexe exclusivamente no leito do rio, né? Você mexe exclusivamente não, mas de forma preponderante no leito do rio. E como você está trabalhando com concreto armado, né? Com perfis, você dá celeridade à obra também, né? E no final das contas a gente teve uma solução mais barata, um pouco mais rápida também, e que teoricamente é mais concentrada no leito do rio, tá? E dessa análise multicritério saiu a alternativa A, que foi a alternativa trabalhada depois no estudo de impacto ambiental. Tudo bem? Claro. Desculpa. O Fernando Bombardelli chegou. Então, gostaria de convidá-lo à mesa, por favor. Eu sei que você estava no trânsito. É melhor descontar a mesa? Tudo bem? Prazer. Perdão interromper. A ideia era não. Tá. Fernando, eu acabei de começar, se quiser se apresentar e fazer um... Você fica à vontade, tá bom? Alô? Primeiro, perdão pelo atraso, mas BR-101, eu saí de 2 horas de Floripa e só cheguei agora. Meu nome é Fernando Bombardelli, eu
fui designado para conduzir a audiência em nome do Instituto do Meio Ambiente. Eu vou explicar no intervalo um pouquinho melhor como funciona, né, a rodada de perguntas. Acho que já foi dito algo no sentido, mas agora tem a apresentação do estudo, né, do estudo de impacto ambiental, do relatório que consolida esses dados. A gente vai ter um intervalo depois dessa apresentação, e aí eu volto para explicar como funciona a rodada de perguntas depois, o licenciamento, para não perder tanto o fio da meada. Era só isso que eu ia dizer por momento. Boa apresentação. Obrigado. Então, continuando aqui, né, a gente partiu de 5 alternativas e a gente chegou nessa alternativa que foi nomeada como alternativa A, considerando essa análise multicritério e os pontos fortes e fracos, né? Então, utilizou-se uma matriz para chegar no que seria melhor em termos de velocidade de obra, de custo e de menor impacto possível. Perfeito? E como a gente está falando de obras de macro, microdrenagem, pavimento e obras complementares que estão associadas a uma dessas 3 coisas, é bom uma pequena explicação rapidamente aí. A microdrenagem, né, a gente está falando de boca de lobo, dos PVs, né, que são essas áreas de vistoria, sarjeta e de tubulações, tudo que é menor, que leva essa água mais pontual para uma canalização maior, uma drenagem maior, que vai conduzir um volume maior de água, né? Então, o processo tem mais ou menos essas 2 etapas. Você tem uma microdrenagem que pega a água que está correndo na frente da sua casa, e ela, através do sistema de tubulação e desses elementos mais ou menos que estão descritos ali, leva essa água para uma drenagem principal, que vai desaguar em algum outro lugar, em algum outro rio, no mar, né? No caso do Itaúaçu, a gente está falando na foz do Rio Cachoeira, né? Que depois vai para a Baía da Babitonga. Perfeito? E de macrodrenagem, a gente está falando desses canais maiores, mais volumosos, que podem ser naturais, né, ou artificiais. E no nosso caso, atualmente, a gente tem 2 drenagens naturais e que vão ser alteradas, né? Então, você vai ter um conjunto ali, uma mistura de drenagem natural com artificial para melhorar esse escoamento da macrodrenagem. Perfeito? Isso é interessante deixar em mente porque é o que, de fato, quando a obra vier, né, a gente está, como já foi dito também, a gente está em processo de LP, mas no futuro, quando tiver uma licença de instalação, você vai ter atuação, né, na macrodrenagem, né, com esses perfis que eu falei, nos leitos do Itaúaçu e do Itaúmirim, e a gente vai ter também essas ações mais pontuais nesses arruamentos para o sistema de microdrenagem e pavimentação, tá bom? Só para alinhar as expectativas assim no futuro. Então, partindo para aquele item 2 que a gente falou inicialmente, que é a definição das áreas, dessas áreas geográficas, onde a gente vai dar o foco do levantamento de dado, né? E por que a gente vai levantar esses dados? Porque é lá que a gente espera que os impactos ocorram. Então, a gente quer saber quais elementos vão ser impactados. O que vai acontecer com aqueles elementos socioambientais. Então, para isso, a gente define essas áreas, né? Que a gente chama de ADA, AID e AI. Então, uma área diretamente afetada, uma área de influência direta e uma área de influência indireta. Perfeito? E a gente vai mostrar isso no próximo slide. Normalmente, né, as questões ambientais elas são todas interligadas. Normalmente não. Tipo, a visão ambiental atual, moderna, ela liga todos os elementos, né? Você não... Mas para o processo de avaliação de impacto, normalmente a gente define nessas 3 áreas, né, em meio físico, biótico e socioeconômico. E normalmente o meio físico e o biótico estão muito juntos, né? Porque você está falando de habitats, né? O meio físico ele cria um ecossistema, um habitat que depois é habitado ali pelo meio biótico, né? Pela fauna, pela flora, etc. E para o meio físico e biótico, essas áreas, né, que a gente falou do ADA e DEI, a gente criou da seguinte forma. Então aí a gente pegou a bacia do Rio Cachoeira, né? Que o nosso Itaúaçu é um contribuinte do Cachoeira. Então, essa área grandona aí em amarelo tal, é a nossa AI. A nossa AID, né, que é a segunda área, digamos assim, é a bacia do Itaúaçu. E a nossa ADA
ela é a mancha de inundação do TR de 25 anos. Tá? Então, a mancha de inundação atual, assim, onde ocorrem essas inundações, a gente pegou como a nossa ADA. Por quê? Porque é lá que a gente vai atuar, né? É lá que a gente vai construir, vai implantar o empreendimento. Perfeito? Então, aqui um detalhe um pouco maior da AID e da ADA, né? Então, está a bacia ali, que é a AID, do Itaúaçu. E a ADA, a gente está pegando essas áreas que estão em vermelho e em verde, né? O verde está a implantação da alternativa A e vermelho está a mancha de inundação. Perfeito? Do meio socioeconômico, daí a gente pegou o município de Joinville como um todo, né? Porque o empreendimento ele tem essa influência no município como um todo, na dinâmica urbana de todo o município, por mais que seja concentrado ali na região sul. A AID, a gente pegou os bairros que têm intersecção com a bacia do Itaúaçu. E a ADA, que é o foco que a gente vai dar mais específico, a gente pegou os setores censitários do IBGE que intersectam com a mancha de inundação. Perfeito? Então, bora lá. Agora que o estudo, essas áreas geográficas foram delimitadas, a gente foi para campo e para dado secundário para levantar diversos aspectos e elementos, né? Então, começando pelo meio físico, naquela divisão que a gente está falando, a gente foi para campo e para literatura, né, para dado secundário, para verificar ruído e vibração, qualidade do solo, qualidade da água, qualidade do ar, clima, geologia, relevo, formas de relevo, né, que é geomorfologia, as questões de solo, né, que é pedologia, porque tudo isso influencia o projeto, né, e ao mesmo tempo pode ser impactado pelo projeto, perfeito? E aí, como a gente não tem eu gosto de falar, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, tem que ser breve, a gente vai falar rapidamente sobre esses temas, sempre naquela lógica. Então, para uma área de influência indireta, a gente está com um conhecimento um pouco mais amplo, a gente tem um óculos não tão preciso, e para a ADA, a gente quer uma lupa, porque a gente quer ver exatamente o que está acontecendo lá, tá? Porque vai ter influência e ser influenciado pelo empreendimento. Perfeito? Então, começando pelo clima, né? E outro ponto, o meio físico, ele vai estar muito claro, assim, quem é daqui já sabe, eu vou estar falando em outra linguagem, mas todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? Porque a gente tem vários elementos que contribuem para que a área seja propícia à inundação, seja mais suscetível à inundação. Perfeito? Então, começando com o clima. Putz, eu vou começar a falar que chove demais, né? Nos períodos secos, você tem uma média pluviométrica muito alta. Então, a gente está em um lugar que tem uma planície fluvial e fluviomarinha, com índice pluviométrico de chuva gigantesco, né? E com essa ocupação que vai quase que sempre para as beiras dos rios, né? Então, todo esse conjunto resulta, né, em um ambiente propício à inundação que depois a gestão pública tem que tentar dar uma solução. Perfeito? Temperatura, esse de 18 a 26, né? Então não é um lugar muito frio, mas é um lugar com índice pluviométrico muito alto e com muita umidade, né? E essa umidade também é muito relevante para o projeto, não só a chuva, porque a umidade ela dificulta secar o solo, né? Então chove, o solo satura, fica saturado com água, e depois, como a gente está em um ambiente muito úmido, ele demora para secar, né? Então, quando chove de novo, o solo já está saturado, tem água quase que brotando do solo, né? Então, essa umidade, ela ajuda nesse ambiente propício à inundação, perfeito? Fora chuvas, a umidade também muito alta ajuda nisso, né? No diagnóstico, a gente tem toda uma definição lá e mostra o histórico que a gente pegou dessas estações climatológicas, né? Então, tudo isso está organizadinho. Porém, aqui eu só quis ressaltar que são
estações climatológicas muito dentro do projeto. Então, os dados que a gente tem de chuva, de umidade, etc., de insolação, eles são muito particulares mesmo, eles refletem bem as nossas áreas de influência, né? Vai estar difícil de ver aí, mas a gente tem os pontinhos laranjas ali que estão bem no meio, tá? Estão entre os rios, né? E depois um bem ali na Ada e um pouquinho mais ao norte. Então a gente tem dados bem representativos mesmo do nosso território. Qualidade do ar, Joinville tem uma excelente qualidade do ar, né? Você tem ventos constantes, a umidade ajuda também. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando a gente começar com uma obra, com movimentação de solo, etc., e maquinário pesado, a gente vai ter que cuidar para tentar mitigar, principalmente particulado, né? Os estudos que foram feitos, a qualidade do ar, quando tem algum tipo de intervenção, tipo alguma piora da qualidade do ar em função da ação humana, antrópica, aqui na região é muito associada ao tráfego de veículos, tá? Então, você tem uma qualidade muito boa e o que interfere é o tráfego normal de qualquer cidade, né? De qualquer ambiente urbano, já com uma densidade demográfica considerável, né? Que é o caso aqui da área que a gente está tratando, perfeito? Então, a obra, esse é um dos pontos de atenção, assim, principalmente para material particulado, né? As atividades de obra. Ruído e vibração são os elementos que estão totalmente condizentes com a dinâmica urbana, então não tem nada demais. Os levantamentos que foram realizados, eles só caracterizam que tem um ambiente sonoro típico de uma cidade, né? Então a gente, mais uma vez, quando o empreendimento foi implantado, os cuidados têm que ser tomados para que o maquinário lá, sirene de ré ou máquina mais pesada, influencie o mínimo possível aí o ambiente sonoro, principalmente da ADA, né, que a gente está falando de onde os equipamentos vão se movimentar. Aqui um pouco de geologia, de solos e de relevo, né? Então, na AI, a gente tem essa parte mais amarelinha, assim, a gente tem um predomínio de depósito aluvionar, que é um depósito que vem, na verdade, de sedimentos de áreas mais altas, né? Então, você tem uma cadeia montanhosa, né? A gente vai falar um pouco do relevo nessas áreas que estão em azul, e elas são os provedores dos sedimentos, vamos dizer assim. Então, ela está lá e os sedimentos descem de lá e se depositam nessas planícies aluvionares, né? Então, a gente tem mais ou menos duas características distintas, né, e correlacionadas, que são os sedimentos nessas planícies aluvionares, e nos morros a gente tem gneiss, tá? E solos profundos também, que contribuem bastante para a sedimentação. Perfeito? E o que isso é importante, isso a gente vai ver depois, né? Então a gente vai estar em uma área que, mexendo em área mole, em solo mole, em solo úmido mole, né? E tudo isso influencia a parte geotécnica aí do projeto, sabe? Então vai ter uma dificuldade normal de obra, de estabilização geotécnica, por essas características, né? Por a gente estar nessas planícies aluviais, né? Então aqui repete mais ou menos o que a gente estava falando, mais do relevo, né? Então a gente tem esse domínio de colinas amplas, suaves, e morros e serras, nessas partes azuladas, né, no mapa. E no centro a gente tem toda essa parte mais plana de planície fluvial e fluvio-marinha, né? Então a planície fluvial ela tem a influência só dos rios, o Itaúna e Mirim, né, dessa drenagem superficial. E as planícies fluvio-marinhas, elas têm as influências da maré também, né? E depois da confluência dos rios, a gente já tem essa influência de maré ali, da Babitonga, sabe? Chegando ali na foz do Cachoeiro, tá?
Então, aqui são exemplos, né, de mais ou menos o que a gente falou ali. Então, esses morros baixos, que estavam naquela parte azul. E olhando para a cidade mesmo, a gente tem umas planícies muito claras, né? Então, lugares muito suscetíveis à inundação, que antes da ocupação humana eles eram mais espraiados, né? Mais meandrados. E a condição natural dele exige mesmo uma área maior, por ser rios de baixa velocidade, né? Então, como não é rio muito rápido, ele tende a se espraiar e tende a meandrar. Então, os pontos de atenção, né, que a gente já falou um pouquinho, a gente tem esse risco geotécnico por estar nesses solos mais moles, né, das planícies fluviais e fluviomarinhas, e outras questões que a gente vai tratar um pouco mais para frente, mais relacionada com o socioeconômico, né, que essas áreas elas têm muito depósito de lixo, de resíduo de construção civil, né, são áreas que são pressionadas ali pela ocupação, né. Então, tem esse processo de ocupação também irregular dessas áreas, né? E que a gente vai falar um pouco mais para frente. Perfeito? E, por fim, dessa questão mais geológica, a gente tem processos minerários também, né? Então, a área ela é muito propícia, toda essa planície fluvial, ela é propícia para depósito de areia, de argila, de saibro, de cascalho também, de seixo rolado. Então, a gente tem alguns processos, na verdade são 14 processos minerários que incidem nessa área que a gente está tratando. Perfeito? Reforçando a questão do relevo, né, quando a gente pega a declividade, aqui fica mais claro, onde está verde, é tudo declividade muito baixa, né? Então, e na nossa ADA, a gente tem uma predominância absurda desses planos, dessas declividades de planície, né? Então, na ADA, a gente vê 83% é uma área muito plana, perfeito? Então, é aquilo, a gente tem um escoamento de sedimento, de água, etc., como se fosse, é uma bacia, né? Mas como se fosse uma pequena bacia, assim, uma maquetezinha, né? Então, tudo desce rápido ali para a planície, que vai ter que suportar toda essa carga hidráulica e toda essa sedimentação, perfeito? Em termos de processos erosivos, a gente tem pouco processo erosivo em função desse solo mais úmido e mais mole, porém a gente tem muito processo de sedimentação e assoreamento, tá? O que reforça mais a necessidade de estar sempre tratando, né? Então, você faz uma remodelagem, por exemplo, de leito, como está proposta no presente projeto, e depois, eternamente, você vai estar trabalhando com isso. Você vai ter que estar trabalhando com sedimentos, tirando sedimentos, etc., para você manter uma capacidade hidráulica de escoamento dessas macrodrenagens. Perfeito? Então, aqui é um pouco que a gente já tinha falado, né? Então, essas terras altas são os fornecedores de sedimento, que tem solos profundos e terras altas, e as terras baixas são os receptores, onde recebe tudo isso que está nessas planícies fluviais e fluviomarinhas. Perfeito? E os processos erosivos é o que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem baixa susceptibilidade à erosão e altíssima susceptibilidade à inundação e a assoreamento, perfeito? Água, falar um pouco da demanda total, né? Então, a gente está a bacia do Cachoeira tem muita demanda por água, então a gente tem um balanço aí crítico, né? Aqui a gente colocou uma situação péssima, acho que crítico é a melhor palavra, porque a gente tem uma demanda absurda por captação de água nessa bacia, né? E a gente não tem essa vazão toda disponível. Por mais que os índices pluviométricos sejam altos, etc., né? Você tem uma condição de escoamento superficial que não é condizente atualmente com essa demanda de captação de água, né? E isso reforça a necessidade de melhorar esses leitos e melhorar a qualidade de água da bacia como um todo.
a gente vai ver que essa bacia ela tem muito impacto de efluente doméstico, principalmente, né, o famoso esgoto. E as análises que a gente fez de fósforo, oxigênio dissolvido, DBO e tal, indicam claramente a presença de esgoto, né? Mas, paralelamente também, né, eu estou especificamente nesse projeto de drenagem, mas, paralelamente, a prefeitura já vem também melhorando as condições de saneamento na bacia. E o ideal é isso, é você ter uma melhoria de escoamento e uma melhoria de qualidade de água superficial também, né? Pelas questões que a gente está falando, né? De qualidade de vida, de abastecimento, de bem-estar, etc. Né? Perfeito? E aqui tem um histórico que foi levantado de 2014 a 2019, né? Até pedir desculpa que está um pouquinho desatualizado, porque a gente teve eventos bem fortes aí depois de 2019. É que o estudo pegou essa janela de análise, tá? Em função da contratação e de quando a gente desenvolveu o EIA-RIMA, perfeito? E nesse período a gente já tem muitos eventos, né? São 71 eventos que ocorrem em todos esses bairros que estão cortando aí a bacia do Itaúna-Açu. E reforçando, né? Depois de 2019 a gente teve alguns eventos que foram mais graves ainda e que não estão retratados no estudo de impacto ambiental, perfeito? Mas, mais uma vez, né, tudo que a gente falou do meio físico ruma para isso, né? Então, é uma área extremamente suscetível à inundação e que necessita de projetos constantes depois de uma manutenção constante da drenagem, perfeito? Aqui alguns exemplos das inundações, né? Então, o centro, né, atingindo também os rios Itaúna-Açu, Itaumirim, o Bucarém, o Jaguarão, tudo que a gente vem falando, né? E aqui é um pouco do resumo dessa questão de declividade muito baixa, de muito aporte de água e de uma drenagem que já não tem essa capacidade hidráulica para suportar esse escoamento com eficácia. E o mapa de susceptibilidade à inundação e alagamento, essa mancha vermelha, e você vê que ela é muito significativa no território, né? Ela está aí na bacia como um todo. E esse projeto aí, ele está pegando essa área sul aqui da subbacia do Itaúna-Açu. Qualidade da água é o que a gente acabou de falar um pouquinho também, então a gente tem evidência clara, né, nos estudos que foram feitos lá em 2019 e 2020, desses aportes aí de efluentes sanitários, né, então os parâmetros analisados eles são bem específicos, né, como eu falei, OD, DBO, fósforo e os coliformes também, né, que são bem característicos aí do efluente sanitário, do esgoto doméstico. Tá? Então, passar aqui é uma apresentação só do todo o sistema de drenagem que foi estudado. O que a gente levantou também foram os poços de captação, né? Porque para o abastecimento, para o uso de água urbana, ou você vai pegar água superficial, que é muito mais fácil, mais barato, e aí vai depender dessa capacidade das suas drenagens, né, do recurso hídrico superficial, ou você vai furar para pegar água de subsolo, né, de aquífero ou de lençol. E no caso de Joinville, né, a gente tem vários poços tubulares profundos aí, que a gente tem água em rocha fraturada, que está a mais de 60 metros. Né? Então, são acessos difíceis e relativamente caros. Assim, né? Então, você está aqui na bacia com dificuldade de suprimento hídrico pelo recurso hídrico superficial, e a captação lá embaixo não é tão fácil, tá? São poços tubulares profundos que tem que ser feito para pegar essa água aí de fratura, e então é uma água que chega cara, né? Não é barato essa água para o abastecimento público. Do meio biótico, eu ia falar se tem dúvida, mas agora na teoria não é um lugar de discussão, né? Se tiver dúvida vamos deixar para depois, mas eu espero que eu tenha conseguido passar esse contexto todo do meio físico, né?
Todo o meio biótico vai um pouco mais rápido, porque a gente está em uma área super urbana, e a APP, né, que é essas matas, a área de preservação permanente, que normalmente a gente tem que ter mata ciliar para você ter uma condição melhor do rio, né, uma condição melhor do ecossistema aquático, na verdade, como um todo. Você já teve muita pressão antrópica urbana e você tem pouca mata, né? A gente tem alguns fragmentos de vegetação que a gente fala e árvores isoladas. Então, onde está o empreendimento, a gente tem um habitat natural muito reduzido já, né? Isso vai refletir nos dados que eu vou passar rapidamente, mas mostra que a gente tem uma fauna muito mais generalista, muito mais menos sensível à presença do homem, né? Com menos diversidade. É uma fauna que a gente encontra nessas áreas periurbanas, em ambientes já bem degradados, né? E a gente vai ver também que a ictiofauna, que são os peixes que a gente analisou, eles também são bioindicadores de áreas que têm influência de esgoto, sabe? Então, tipo, tem muita abundância de uma espécie, e é uma espécie que não é daqui, é uma espécie um pouco invasora, que se dá bem nesses ambientes degradados, perfeito? Mas a gente vai tratar rapidamente. Então, de vegetação, a gente está falando de floresta, Mata Atlântica, né, primeiramente, e de floresta ombrófila densa. E é uma vegetação muito diversa, né? A Mata Atlântica, a floresta ombrófila densa tem uma diversidade incrível. E quando a gente sobe na AID, naquela região mais de morro, que é uma região menos ocupada, né, que está ali no relevo de Morrotes, a gente tem uma vegetação bem preservada, a gente conseguiu uma diversidade bem interessante, né? Então, 154 espécies de flora. E a gente encontrou espécies que são consideradas vulneráveis ou ameaçadas, como a araucária, né, o Euterpes edule, a jussara, a Cedrela officilis também, o cedro, a bicoíba também, que é uma árvore muito daqui da região do sul, perfeito? Mas a intervenção do empreendimento é muito pontual e como ela está bem na calha e na margem do rio, ela pega só essas bordas de fragmento, só vegetação pontual, isolada, né? E de mais baixa relevância ecológica, perfeito? Então, ao total, né, quando o projeto está em fase de licença prévia e agora ele está sendo detalhado para os ajustes finais, né, para a engenharia final de implantação. E quando esse detalhe estiver pronto, tem que voltar a campo, e como já se passou também uns 5 anos, tem que voltar a campo para fazer esse cadastro preciso de vegetação, para saber tudo que sai. Mas preliminarmente, né, para ter essa noção do impacto que vai causar, a gente está falando de 1,2 hectares de fragmento, né, de borda de fragmento, o que é muito pouco para a extensão do projeto. Está falando mais ou menos de 500 árvores isoladas, tá? O que vai ter intervenção para a implantação aí do nosso sistema de macro e micro drenagem. De áreas protegidas, a gente está aí na zona de amortecimento, do Parque Natural Municipal de Caieira, né? Então a gente também não está em uma área muito frágil do parque, digamos assim, está na zona de amortecimento, mas não tem nada que impacte diretamente a dinâmica do parque, né? E a intervenção de fato é na APP, né? Porque a gente está mexendo em calha do rio. Então todo o projeto se dá nessa área de preservação permanente, perfeito? De animais, eu vou passar aqui um pouco mais rapidamente, né? Mas a gente pegou mamíferos voadores, herpetofauna, né? Que é répteis anfíbios, ictiofauna. A gente pegou fauna bentônica também e fez um complemento também em zoo e fitoplânctons, né? Que é outra fauna que está associada ao ecossistema aquático, ao rio, né? E em todos os grupos a gente obteve isso, né? Quando a gente subia na floresta ombrófila ali, em áreas mais preservadas, a diversidade vinha, as espécies que são significativas e que têm valor ecológico apareciam,
Mas quando a gente vai para o empreendimento como um todo, a gente está em um ambiente totalmente urbano. Então a gente pegou uma fauna que é esperada para ambientes urbanos, tá bom? É interessante destacar, isso está no EIA, para quem gosta, quiser olhar um pouco a fauna da região, isso está lá bem organizado. Mas foi um esforço bem significativo, né, de 4 campanhas com dados primários, principalmente com esse foco na ADA e na AID, né? Ou seja, no território mais próximo do empreendimento. Tá? Então, aqui aves quase sempre é um grupo que foi o mais diverso. A gente pegou 2.408 indivíduos, né? Então 152 espécies, uma diversidade bem significativa de aves. A gente não pegou nenhuma ave aquática ou ameaçada, que isso é importante também, muito em função da qualidade já dos rios, né? Do Itaúna e do Itaú-Mirim. Então a gente o EIA não aponta uma atenção especial para essas espécies, né? Porque a gente não tem previsão de intervenção nos hábitats onde essas espécies foram encontradas. E aqui é um ponto importante que talvez seja falar no empreendimento atual, né? É o que a gente chama de fauna urbana, né? Ou fauna sinantrópica. Talvez esse seja o ponto mais importante. Porque como a gente está falando ali de alteração nessas faixas de um rio já muito degradado, a gente está falando de mosquito, de carrapato, de rato, né? Então, de uma fauna que pode trazer doença. E quando a gente começa a mexer nesses lugares, pode ter proliferação, né, de obra. Então, o cuidado mais importante, na verdade, de fauna do empreendimento vai ser com essa fauna sinantrópica, tá? Então, foi feito um estudo específico de colicídio, né, que são os mosquitos que são vetores de doenças. E durante a obra tem que ter uma atenção redobrada para que a atividade lá não gere uma explosão aí de algum vetor, né? E isso aí impacta diretamente na saúde de quem mora do lado da obra, perfeito? Então isso é um ponto de atenção. E em relação aos peixes, só ressaltar aqui, né, que essa espécie aí, a Poecilia reticulata, foi disparado a espécie mais abundante. E ela é de fora, né? Ela é alóctone, ela é invasora e ela é bioindicadora de qualidade ruim, de qualidade degradada do ecossistema aquático. Perfeito? E é aquilo que a gente falou, a gente vai afastando da cidade e a gente vai aumentando a diversidade, né? O que todos os grupos apontaram isso claramente. Perfeito? Meio socioeconômico rapidamente. Pelas minhas contas eu tenho mais 10 minutos, eu já paro aqui de falar. Então a gente vai falar um pouco da dinâmica demográfica das comunidades tradicionais. Na verdade, o estudo pegou tudo isso, né? A parte de comunidade tradicional, arqueologia, as áreas passíveis de desapropriação, a percepção socioambiental, que é muito importante, né? O que as comunidades, a sociedade que mora ali quer, né? Qual que é a percepção que eles têm desse empreendimento, né? Até para, né, percepção de sociedade implica diretamente em ação do poder público, né? Então essa percepção é importante para que haja demanda política, né? Ação do poder público. Então, começando do uso do solo, que reforça que a gente está falando de uma área super urbana e antropizada, a gente tem que a maioria, né, 37%, que é esse azul, que não dá para ver a porcentagem, mas a gente está falando de um pouquinho mais de 1/3 de área residencial. Ali nos números está ali descrito também. E o 25, que é a segunda maior classe dessa vegetação, né? Então a gente está falando de uma área já muito adensada, bem urbana, né? Que reflete em todos os levantamentos que foram realizados. E que mostra também que o impacto principal vai ser associado às pessoas, né? Não vai ser associado aos elementos naturais, digamos assim. Vai ser associado às pessoas que moram ali do lado, se o projeto vai de fato atender, né? Vai trazer essa melhoria de fluxo de água, e se durante a implantação a gente vai conseguir fazer uma obra que atrapalhe o mínimo possível a dinâmica ali das pessoas que moram no entorno, né? Perfeito? As áreas de desapropriação, a gente levantou todos os lotes, né, que está nesse projeto, que ainda não é um projeto detalhado, como a gente explicou, né, desde da falha da Silvia.
E com esse projeto detalhado, né, com o projeto executivo, vai ter um estudo minucioso das propriedades que vão ter que ser desapropriadas ou relocadas, né, em função aí da macro e da microdrenagem, perfeito? Tá? Então, o estudo ele já traz essas áreas que possivelmente, né, as áreas muito que provavelmente serão desapropriadas, mas não traz o detalhe de benfeitoria por benfeitorias, de casa por casa, tudo bem? Isso é um detalhe que só se consegue quando com uma precisão topográfica ali, saber exatamente onde a obra vai começar, onde que ela vai agir, tá? Perfeito? E a gente sabe que esse é um dos pontos bem sensíveis do empreendimento. E da percepção socioambiental, a gente fez dado primário, então a gente pegou vários pontinhos aí em toda a nossa ADA e foi pesquisando, perguntando para as pessoas o que elas acham do empreendimento, qual que é a perspectiva para o futuro e quais são os medos, né? O que chama atenção, quais são os pontos negativos. E, como já quase que previsto também, a perspectiva, né? A percepção, a perspectiva das pessoas que moram ali é que tem a obra porque no longo prazo ela traz muitos benefícios, né? Como a gente vai falar no futuro, ela vai trazer valorização da área, vai trazer melhoria urbana, melhoria de paisagem, mais segurança, né? E tudo isso valoriza o patrimônio, melhora os deslocamentos das pessoas, melhora o ambiente, como a gente falou. Perfeito? Quando a gente tem um leito mais bem estabelecido, é mais fácil de replantar, né? De fazer plantio de árvores, de ter uma vegetação ali compensatória interessante nessas APPs que hoje estão muito degradadas. Então a ideia é muito boa, sim, e o sofrimento é de fato na implantação. Os impactos, né, depois de todo esse estudo e de uma análise bem interdisciplinar, de uma equipe que trabalha com isso há algum tempo, e formada de biólogos, engenheiros, geólogos, geógrafos, etc., arquitetos, a gente chegou em 26 impactos, 6 biótico, 9 físico e 11 de socioeconômico. E esses impactos, como a gente já vem falando, os negativos estão muito associados à implantação e os positivos estão mais para o longo prazo associado a uma área com menos inundação, digamos assim, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar essas manchas, a previsão que a gente tem de mancha de inundação com a implantação do empreendimento. Então, do meio físico, eles são bem pontuais e que a gente já veio falando junto com o diagnóstico ali, né? Então, qualidade do ar, microclima local, porque tem supressão de vegetação, tem poeira, etc. Qualidade de água superficial, que a gente pode também ter um decaimento durante a obra, então a gente tem que tomar algumas precauções em relação a isso, né? Não pode ter derramamento de óleo, etc. Aspectos de solo, né? A gente vai ter uma intervenção ali massiva no solo para conseguir fazer essa reconfiguração de leito, essa implantação ali dos perfis, né, em concreto armado, e níveis de ruído e vibração, né? Então esses foram os impactos. Todos esses impactos eles são mitigáveis ou gerenciáveis. Não quer dizer que eles não deixam de ser ruins, né? Mas dá para enquadrá-los para que eles não sejam tão que o efeito não seja tão negativo assim para a população lendeira. Então, do meio biótico tem a ver com esse corte de vegetação, como a gente viu, é um corte muito pontual, que quando pega fragmento, pega mais borda, etc., e pega hábitats que são menos expressivos, né, que não tem uma fauna muito significativa, mas tem. Né? Então, e cortando vegetação, a gente tem um impacto ali em fauna terrestre, né? E mexendo em leito de rio, a gente tem impacto em fauna aquática. Esses impactos foram ponderados em função do diagnóstico, e pelo que a gente falou, né? A gente tem um ecossistema aquático ali muito degradado já e com espécies muito específicas, né? Sem diversidade, digamos assim, e sem muita qualidade ecológica, tá bom? E o mais importante vai ser essa fauna sinantrópica, que a gente chamou de fauna sinantrópica urbana, né? A gente não deixar proliferar vetor
e todos os vetores, né, de rato a mosquito. E os impactos socioeconômicos, que são os mais significativos, né, então a gente melhora a mobilidade, a qualidade de vida, né, com a implantação do empreendimento, o uso e ocupação do solo fica mais organizado, né. A gente pode ter algum impacto negativo do patrimônio arqueológico conforme a gente mexe ali no solo, né? E o impacto que talvez seja o mais significativo seja essa relocação e desapropriação, né? Que a gente já comentou também. Para gerenciar esses impactos, foram previstos aí 19 programas ambientais que a gente chama de Plano Básico Ambiental, que é como se fosse um sisteminha mesmo que tem que rodar junto com a implantação e depois na fase de operação também alguns programas se estendem para ou monitorar ou gerenciar algo que esteja ocorrendo ali que não seja de agrado, né? Que não seja positivo para a comunidade. Tá? Então, esses programas eles têm que atender, né? Tem que falar por que eles estão feitos, para quem, como, quem e quando, né? Então, todos esses 19 programas, eles têm essa estrutura que é bem direta mesmo, para que a comunidade possa enxergar o que está sendo proposto e possa cobrar, né? E entre os programas, a gente vai ver, a gente tem um programa específico de comunicação social, que é exatamente levar informação, né, para a sociedade das etapas da obra, do que está acontecendo, e tem um canal de retorno também, né, que é importante ter um engajamento. Se a sociedade não se engaja, isso daí se perde, né? Então a ideia é ter esse fluxo aí de duas mãos para que as pessoas impactadas, né, as pessoas interessadas, impactadas, consigam ter alguma voz no que está acontecendo na implantação do empreendimento, né? Isso às vezes é um pouco teórico, você fala, cara, mas isso não acontece de fato. Mas depende das partes envolvidas, depende da sociedade saber que isso existe, ir lá pedir, falar com o vereador, pedir para a prefeitura, reclamar com os canais que vão ser abertos para esses programas de comunicação, perfeito? Isso é bom para todo mundo, né? O projeto, às vezes, putz, está atrapalhando o projeto, está nada, porque às vezes é uma preocupação que faz com que o projeto se adeque e resolva aquilo de uma melhor forma, às vezes de uma forma, inclusive, mais barata, sabe? De melhor custo-benefício. Então, a participação é de fato importante, perfeito? Então, programas do meio físico, né? Então, gestão de obras, gestão de ruídos, essa questão de recalque, né? Verificar se não vai mexer no solo, se não vai ter recalque em alguma área. Gerenciamento de material excedente, você gera resíduo de construção civil, você tem que destinar isso de forma correta, né? Qualidade do ar, qualidade de água superficial, tudo isso vai estar sendo medido para ter esses parâmetros, né, ao longo do tempo e saber o que está acontecendo durante a obra e depois. Perfeito? Então, do meio biótico, controle de supressão de vegetação, recomposição das áreas de APP, compensação ambiental, os afugentamentos de fauna, né? Quando você vai suprimir uma vegetação, você tem que ter um processo ali para afugentar essa fauna, para você ter o mínimo de acidente possível, né? Perfeito? E esses programas de monitoramento de fauna sinantrópica e de colicídios, que é um que eu frisei aqui de muita importância. Tá bom? E do meio socioeconômico, o plano de comunicação que a gente falou, plano de educação socioambiental e programa de acompanhamento de desapropriação. Perfeito? São menos programas, mas são muito importantes. E para obras urbanas, eu sempre foco nesses programas, né? O meu background, eu sou engenheiro, né? Eu não me apresentei e sou especialista em avaliação de impacto ambiental e gosto muito do meio biótico também. Mas, assim, nos empreendimentos urbanos, o que é mais importante mesmo é esse contato com a sociedade que está ali no entorno, sabe? Então, esses programas são para mim, bem relevantes para que o empreendimento seja bem implantado e que tenha o mínimo de problema durante implantação e operação. Perfeito? Então, aqui é um exemplo só de comunicação que a gente já falou, né? Então, o porquê, né? Esse engajamento do público,
como, né? Então você tem canais, você tem que criar esses canais de comunicação para que o público possa saber o que está acontecendo e possa ter voz ativa também, né? Ele consiga rapidamente fazer uma reclamação e que isso tenha um retorno, né? E quando aqui a gente fala da fase de planejamento, que ali no finalmente, para obter a licença de instalação, quando o projeto já está bem definido, ali tem que começar o programa, né? Porque ali começam os processos, começa a especulação, putz, eu vou sair ou não, minha casa está ou não em uma área de desapropriação, né? E como que esse processo se dá? É um processo, às vezes, muito dolorido, né? De pessoas que estão lá há muito tempo, etc. Então, isso, quando o projeto chegar no detalhamento, isso tem que começar a ser discutido para que a informação chegue com transparência, né? E não através de ruído, nessa população interessada e diretamente impactada. Então, o prognóstico, né? O prognóstico que tem a ver com a avaliação. Cara, uma possibilidade é não fazer nada, deixa como está. E o que ocorreria se a gente não fizesse nada, né? E aí as inundações estão nos contando o que ocorreria, o que está ocorrendo e o que pode ocorrer pior ainda no futuro, né? Então a gente tem perda patrimonial, risco à saúde pública, né? A gente tem essa insegurança absurda de se a minha casa da próxima vez vai chegar na minha casa ou não, ou em que nível que vai chegar a inundação na minha casa, né? Então a gente tem um ambiente de muita insegurança e muita perda de patrimônio, né? Porque a gente está falando em locais que vão perdendo cada vez mais valor. E com esses eventos climáticos que às vezes ocorrem, né? Ocorrem em determinados períodos, e com essa influência de maré, às vezes são coisas catastróficas, né? Que a gente olha e fala, putz, como que chega nesse ponto? Então, de fato, são empreendimentos esses empreendimentos de macro e microdrenagem, eles são muito relevantes para a valorização do município como um todo, para a qualidade de vida de todo mundo que mora aqui. E olhando especificamente, né, é isso que a gente tem. A gente tem uma situação atual, né, para um TR de 10 anos, para um tempo de retorno de 10 anos, uma mancha de inundação futura sem a implantação, então você tem um fortalecimento dessas áreas, né, uma previsão de áreas de inundação que só crescem. E aqui a gente tem uma mancha de inundação pós-obras, que ela já fica muito mais contida ali para depois da confluência do rio Itaúaçu e do seu afluente Itaúmirim. Perfeito? E aqui é um detalhe só daquela área, né? Não sei se vocês conseguem ver, é um zoom daquela areazinha mais contida ali de inundação no cenário de implantação do empreendimento, né? Então você tem ali uma área que ainda tem inundação, mas que dá para fazer alguns mecanismos, algumas outras obras para conter isso aqui um pouco também, sabe? Então você tem uma área muito reduzida e com ainda possibilidade de melhoria ali, pensando em alguns mecanismos para ainda diminuir essa mancha aqui que está prevista para a implantação do empreendimento. Então, as considerações finais, né? A gente está, como foi dito, em um ambiente super suscetível à inundação, um ambiente já muito pressionado pela dinâmica urbana, muito antropizado, com elementos de fauna e flora já que refletem uma pressão urbana muito forte, né? Então com baixo valor ecológico, e com uma possibilidade, né? Com a possibilidade de redução de inundação e, com efeito, um desdobramento em todos esses pontos que a gente vem discutindo, né? Então, uma valorização ali da área, uma melhora de dinâmica do território, né? Refletindo no aumento de qualidade de vida. Perfeito?
E esses 26 impactos sendo gerenciados por esse sistema de gestão, né, por esse PBA e com a participação ainda social, eu entendo, e aqui eu estou representando essa equipe interdisciplinar, a Valme, né, que é um empreendimento viável, né, sobre o ponto de vista socioambiental. Perfeito? Então, aqui eu vou deixar meu agradecimento. A gente já falou um pouco desse slide, né? Então, a ideia é mitigar esses impactos negativos, potencializar os positivos e fortalecer a ideia que trata-se de um empreendimento que tem um balanço, né? Um balanço de impactos positivos e negativos muito favorável aos impactos positivos. Perfeito? Então, esse período de análise, de conversa, etc., essa foi a conclusão dos estudos que estão disponíveis aí no site do IMA. Tudo bem? A nossa equipe, são pequenos nomes aí, mas mostrar que é uma equipe bem interdisciplinar e que trabalha junto há muito tempo, né? Ressaltar isso. E agradecer muito a vocês, porque quarta-feira à noite, ficar escutando uma pessoa só falar, e o meu tom de voz às vezes é um pouco monótono também. Eu espero não ter feito ninguém dormir aí. E eu vou passar aqui pro IMA, né? Para fazer as considerações e abrir para as perguntas, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado pela apresentação. Agora com um pouco mais de calma, né? Eu sou servidor de carreira do IMA, biólogo, e estou gerente de licenciamento de atividades estratégicas, que é onde esse processo é analisado no momento. Explicando um pouquinho, né, o que a gente está fazendo aqui, o licenciamento ambiental, então, é uma forma de controle, né, da legislação, da Política Nacional do Meio Ambiente, que ela faz em 3 etapas uma análise ambiental, que também inclui o social, dos empreendimentos, das propostas, né, inclusive as públicas, né, e a ideia, então, aqui é que a gente está na fase de licenciamento prévio, tem uma licença de instalação, que é a segunda fase, e de operação, que seria a última fase. Na licença prévia, é preciso apresentar, então, o estudo ambiental que foi apresentado para vocês. No caso aqui, a gente tem uma resolução que estabelece portes, complexidades, impacto ambiental e vai dizer qual é o estudo que precisa ser feito. Nesse caso, foi o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo. E quando a gente tem EIA-RIMA, a gente precisa ter audiência pública e apresentar para a comunidade. Então, por isso que nem todos os processos são apresentados dessa forma. Então, essa é uma audiência pública do licenciamento ambiental, né, da obra de macrodrenagem que está sendo proposta pela Prefeitura de Joinville. A ideia já foi, então, a parte de apresentação. A equipe técnica já fez uma série de análises, troca de informações técnicas, de complementações, né, por isso também um pouco que o processo leva bastante tempo, às vezes, e a gente chegou, então, no ponto onde o estudo em si, a equipe considerou ele como finalizado, redondo, foi apresentado. Agora a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, então tem um regimento aqui que ele estabelece essa apresentação de cerca de 1 hora, um intervalo para fazer perguntas. Então as perguntas que foram vindo aí em mente ao longo do trabalho, né, da apresentação, agora vão poder ser feitas. As meninas ali atrás têm as listas. Pergunta pode ser oral ou escrita. Tem a opção de escrever ali em cima o que você prefere, vir aqui e fazer a sua pergunta, ou você escreve e eu vou ler, então. Eles têm 5 minutos para responder. Quem for fazer pergunta oral tem 3 minutos para fazer ela, e também dá direito a uma réplica, né? Após a apresentação da resposta, se a pessoa ainda ficou com alguma dúvida, ela ainda pode complementar a sua pergunta, né, mais 1 minuto, e volta a ter a possibilidade de resposta da empresa, a tal tréplica. Então, esse período todo agora que a gente vai ter após esse intervalo de 15 minutos, tem um teto de 11 horas da noite, a apresentação da audiência pública, podendo ser adiada por mais 1 hora, então até meia-noite no máximo, dependendo do número de perguntas. Em geral, a gente não chega
a isso, mas se houver questionamentos, a gente precisa ficar aqui até eles serem dirimidos até o fim. É importante colocar o nome nas perguntas, só são lidas perguntas nominais. E a repetição da palavra pode ser feita quando todas as perguntas forem terminadas. Então, a gente vai abrir novamente perguntas, né, mais uma rodada, caso ainda tenha, né, após a primeira. Então, cada pessoa vai falar uma vez só, para todo mundo ter o seu direito. E se ainda te ficou dúvida, tem uma segunda rodada ali, ou até uma terceira, dependendo da necessidade. As perguntas precisam ser pertinentes a este projeto e ao licenciamento ambiental. Então, eu até posso ler as perguntas, às vezes, informando que isso aqui extrapola a esfera do licenciamento ambiental, né? Existem outras esferas de audiência, de consulta à população, né? Mas essa aqui tem um regimento para tratar do licenciamento ambiental. Acho que era isso. Então, explicando também que ela vai ficar, a audiência está sendo gravada, então ela vai para o site do IMA depois para assistir de novo, e a gente tem um período de 7 dias após o término dela para o envio ainda de perguntas e alguma colaboração, alguma documentação para que a gente possa somar, né, nesse momento que é tão importante do licenciamento ambiental, que é ouvir a população, tirar as dúvidas. Às vezes há sugestões também na forma como se conduz. Como a gente está numa fase prévia, mesmo que saindo a licença prévia, ainda não está autorizado a fazer obra, né? Ainda vai ter que vir os programas ambientais, os projetos executivos de como vai ser feito, como foi dito, né, o refinamento, né? Então, a gente ainda tem tempo para essa discussão. Então, fica aberto então o prazo agora de 15 minutos para fazer as perguntas e a gente retorna daqui a pouco, então. Muito obrigado. Só para segunda etapa da audiência pública, eu vou chamar à mesa representantes da prefeitura, da consultoria, e se tiver alguma autoridade, vereador, Ministério Público, também quiser fazer parte da mesa, fique à vontade. Alguém que vai responder pela empresa de consultoria e pela prefeitura. O pessoal que é responsável pelos projetos executivos também, se quiser ficar na mesa, ou também ficar sentado, que a gente chama se precisar responder. Mas fica opcional de vir à mesa também. A gente tem apenas 2 perguntas, então, mas uma delas é oral. Pelo que eu vi, ali tem mais perguntas. Então, a gente passa então para essa etapa. Eu vou ler primeiro a pergunta escrita aqui, então, que é da Karine. Microdrenagem vai até a Baía da Babitonga? E a segunda pergunta, por que o problema está no entorno do rio todo até a Babitonga? Eu acho que ela justifica, na verdade, a pergunta de se esse processo vai até a Baía da Babitonga, e porque o problema ela entende que é o rio todo até a Babitonga. Quem quer responder? Todo o projeto ele vai até a confluência do rio Itaúaçu e do Itaú-Mirim, né? E após essa confluência, você tem uma área de muita influência de maré. E o que está proposto, né, tanto de macro como de micro, não consegue mitigar ou alterar essa influência da maré que está, digamos, ajusante da confluência dos rios. Então, a microdrenagem, a macro, ela está toda da confluência para o sul. Tá claro o que eu estou falando, assim, geograficamente falando? É o risco vermelhinho. Tá, então tá da confluência, né, para o sul, assim. Então, da confluência para baixo, onde você tem muita influência de maré, o que está previsto de mecanismo não consegue mudar essa dinâmica, sabe? A maré teria que trabalhar com outra lógica, inclusive com o DIC, assim, que não está no objeto do projeto. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém? Eu gostaria de complementar agora, você me abriu uma curiosidade. Só nesse momento, eu preciso de microfone que fica gravado para a própria equipe lá em Florianópolis poder entender e anotar o que foi dito. E aí eu vou pedir para você
seu nome depois que ele fizer a pergunta, e aí tu pode fazer a sua. Aí fica gravado também e o pessoal lá vai conseguir considerar o que foi dito para análise técnica. Eduardo Henrique. Tem outro microfone? Tem mais. Eu vou pedir, são muitas perguntas? Mas acho que depois. Faz umas duas. Espera depois, senão eles vão se embalar na resposta. Boa noite aos presentes. Ao Bruno, queria parabenizar pelo grande projeto, né, pelo relatório, porque a gente sabe quem é da área, eu sou geógrafo e morador aqui da região. Quem é da área sabe a dificuldade que é juntar tantas pessoas num processo interdisciplinar e apresentar isso em tão pouco tempo, né, pela densidade de documentos exigidos e tal. Cumprimentar o município também, né, acho que como morador a gente sabe da importância dessa obra e da necessidade já há muito tempo, né. Eu vou fazer as perguntas aqui, vamos ver se eu consigo, eu posso mandar depois por e-mail ou ouvidoria, né? Mas assim, eu me debrucei sobre o relatório, mas eu gostaria de fazer essas perguntas até para aprofundar um pouco o debate, né? Bom, primeiro é sobre escoamento e impermeabilização do solo, né? Considerando o aumento contínuo da impermeabilização urbana e a influência das marés na Baía da Babitonga, impermeabilização por conta do adensamento constante e das constantes alterações na lei de uso do solo, que o Poder Legislativo Municipal, né, a Câmara de Vereadores, tem feito constantes alterações, desfigurando praticamente a lei de ordenamento territorial, e a cidade tem se adensado até em regiões que fica difícil você compreender os porquês, né? Então, considerando essa impermeabilização e influência das marés, eu gostaria de saber se houve uma atualização do coeficiente de escoamento e se novas simulações hidráulicas para cenários de eventos mais severos, como, por exemplo, o tempo de retorno de 50 a 100 anos, né? Isso por conta das mudanças climáticas e do tempo que iniciou o processo de licenciamento. Então, eu pergunto isso porque, conforme a gente tem a equação racional lá na hidráulica e na hidrologia, que relaciona vazão, intensidade da chuva, grau de impermeabilização, enfim, qualquer alteração no uso do solo e no regime das chuvas afeta significativamente o volume e a velocidade do escoamento superficial. Então, por isso é a minha pergunta, né? E a segunda é sobre o refluxo e o comportamento hidráulico também. O relatório ele já reconhece, né, a influência das marés e do remanso. Então, eu gostaria de saber se foi realizada alguma simulação hidrodinâmica que considere o efeito combinado entre as marés altas em conjunto com os eventos de chuva intensa, que é uma condição típica aqui de quem né, conhece e vivencia a região, né? E como que o projeto garantiria esse escoamento em períodos de refluxo também, refluxo em conjunto com chuvas intensas extremas, né? Seriam essas duas iniciais. Melhor. Em relação à modelagem, né, sem dúvida, você está em um contexto dinâmico, que você está alterando constantemente a impermeabilização do solo, e a modelagem que foi feita foi uma fotografia daquele momento, sabe? Então, a gente usou os coeficientes que estavam disponíveis naquele momento, né? E a modelagem, a gente não foi a Valme que fez especificamente a modelagem da mancha de inundação. Mas eu entendo que os parâmetros utilizados, eles consideravam as marés, né? E consideravam os tempos de retorno lá de 25 anos, no caso, que foi a mancha que a gente apresentou, sabe? Mas, porém, assim, até o cenário de não implantação do empreendimento, você já vê ali que é um cenário mais rigoroso do que a mancha que a gente tem no passado. Então, isso é uma aceitação, que o caminho é para mais inundação, porque você tem essa pressão do território, dessa dinâmica de território, né, que implica em impermeabilização, né? Então é isso, tipo, você vai implantar um empreendimento
eu acho que necessariamente sabendo que a condição futura vai ser pior e pode vir outras manchas, digamos assim. Né? E assim, o processo que você está participando, você vê como é longo o processo de implantar um empreendimento desse, né? Sabe? Mas não dá, porque se você ficar recalculando isso, daí você nunca implanta. Tá? Em relação ao legislativo, essas mudanças que você mencionou, né? Isso daí não cabe muito ao EIA, sabe? Essa análise de quais são as pressões sociais, políticas, etc., para uma mudança constante, né? Você tem um instrumento específico para isso, de ordenamento, e que não entrou na nossa análise, sabe? Tá? Eu acho que é isso que eu tenho para contribuir. Eu não sei se alguém da prefeitura quer complementar. Sobre a taxa de impermeabilização, o que é utilizado para fazer a mancha de iluminação de prognóstico, em relação à fotografia que a gente tem possível de ocupação da legislação no momento. Nos lotes da Zona Sul é possível ocupar até 70%, então a gente considera 70% ocupado, impermeabilizado, e claro que tem os lotes que têm maior ocupação, naquele momento se utiliza a área impermeabilizada do momento, então a gente faz assim o máximo que dá dentro da legislação vigente. Assim, a gente sabe de todas as movimentações que tem na lote e tal, mas eu acredito que na Zona Sul, na área principalmente da área de influência, não tivemos grandes modificações, porque também é uma área de preservação permanente, teoricamente, né, apesar de estar ocupada. E o que foi utilizado foi verificado, o projeto executivo é outra consultora, né? Se quiser dar uma olhadinha no site da prefeitura, tem uma consulta pública do anteprojeto já disponível, tá? Lá tem o TR, não foram eles que fizeram, foi o anterior. Aí, desculpa, achei que estava falando aqui. O que foi utilizado foi TR de 25 e a maré de 10 anos, tá? Então, e realmente a maré foi o nosso grande desafio para a implantação das obras, achar a melhor solução, por causa do remanso, encher a própria bacia sem mesmo ter uma gota de chuva, né? Então, é bem complicado, as consultoras estão... É um desafio grande. Tá. A segunda rodada a gente termina as outras perguntas, tá bom? Só mais duas, só, e acho que já satisfez minha curiosidade aqui. É com relação à concretagem e à morfologia do canal, né? A concretagem, ela será contínua em toda a extensão ou limitada a pontos específicos? E se há previsão de estreitamento da variação da seção ao longo do traçado? E se nesses pontos será adotado aprofundamento do leito para compensar a restrição da vazão? E também acho que é mais direcionado à prefeitura, né? E se a prefeitura tem previsão de construção de novas pontes e travessias no trecho a ser canalizado, e em caso positivo, se o projeto de macrodrenagem já incorpora as projeções estruturais, né, que permitam que futuras intervenções não possam comprometer, no caso, a parte hidráulica e a estrutura do sistema como um todo. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Nessa consulta pública tem as principais intervenções, tá? Então, a gente tem leitos com vegetação, leitos com paredes em concreto, aí varia muito da solução hidráulica que foi dada, né? A gente sempre tenta trazer mais soluções de azuis, que a gente fala, né? Tirando um pouco da estrutura cinza, né? Trazer o rio para dentro da cidade, né? Esse olhar novo que a gente está tendo agora com todos os corpos hídricos em relação a Joinville, que, né, a gente desenvolveu ao redor dos rios, mas jogando como se fosse uma vala de esgoto, né? Agora, claro, mudamos muito nossa percepção em relação a eles, mas é trazer a comunidade de volta para o rio, né? Um rio acolhedor, um rio de lazer, tantos parques lineares sendo inaugurados na cidade com essa ideia, né? Os projetos executivos estão sendo elaborados, né? Então, assim, estão em fase inicial, mas só para te ter ideia da complexidade e da magnitude, lá na consulta tu pode ter uma verificação mais ampla e mais pontual em relação a essas tuas perguntas, né? A gente tem aqui no Rio Itaúna-Sul mais de 24 travessias, no Rio Itaú-Mirim em torno de 21 travessias, porque todas as travessias que hoje, se eu não me engano, só da Rua do Aimorés, é isso? Rua dos Aimorés, que tem essa travessia, ela comporta esse TR-25, é uma área de 10 anos, o restante estão todas estranguladas.
Então, assim, as intervenções do canal, a gente tem ideia como prefeitura, a gente não vai conseguir diminuir a mancha de uma vez só, da forma que o Bruno colocou. Serão intervenções pontuais, até para não impossibilitar a dinâmica e a mobilidade em todo o bairro, né? Se a gente fizesse uma obra complexa como essa de uma vez só, seria impossível morar aqui na Zona Sul, né? Então, a ideia é realmente fazer, tanto os projetos eles são fatiados por lotes, fatias bem distintas, para a gente conseguir licitar, captar recursos de forma mais pontual e mais assertiva. Então, a gente tem em torno de 24 travessias que estão sendo estruturadas no Rio Itaúna-Sul, 21 no Rio Itaú-Mirim. São mais de 15 quilômetros de recuperação de pavimentação de ruas e calçadas, mais de 6,5 quilômetros de plantação de canais retangulares no Itaúna-Sul e mais de 4 quilômetros do canal Itaú-Mirim. Então, assim, é uma obra muito complexa e isso seria uma obra muito mais simples do dia a dia se não fosse a maré. Então, toda obra que você coloca um canal, além de saber a solução hidráulica, é de como fazer, né? Então, tudo isso está sendo entrado no projeto executivo e o projeto básico eu trouxe esses números assim de forma rasa, mas é basicamente isso que a gente está trabalhando e vai ser implantado, tá bom? Ficou alguma dúvida? Obrigado. Eu vou passar então para a pergunta oral da Luísa Helena Jorge. Boa noite. Eu sou do Observatório Social de Joinville, então eu não tenho os termos técnicos, mas, em parte, ele acabou perguntando o que eu queria. Era justamente como é que ficava o impacto da melhora da drenagem nessa parte onde tem as marés. Tá? Ele respondeu, né? Você respondeu para ele, porque ele perguntou basicamente isso. Querem fazer alguma complementação? Está respondido? Obrigada. Então, imagina. Tem uma pergunta de Rubens Medeiros com relação ao tempo de execução do projeto, né? Qual a estimativa de obras, tempo de obra? Eu sei, não tem ainda, não. Eu sei, pessoal, que tem muita gente frustrado, né? Porque a ideia era veio com a ideia de que a gente ia apresentar cronograma de obra, implantação, tudo mais. Mas esse é um passo muito importante. Talvez a gente não conseguiu passar a importância, né? A gente está tentando ter esse licenciamento que a gente não tem ainda para implantação de obra desde 2021. Então, assim, é realmente um passo muito importante para qualquer tipo de captação e execução de projetos aqui na Zona Sul, desse nível de macrodrenagem. Então, a gente ainda não tem os projetos executivos, a gente está trabalhando em paralelo à obtenção da licença de instalação. Nem instalação ainda, né? A licença prévia, que vai vir todos os condicionantes e todos os programas ambientais que a gente tem que incorporar dentro dos projetos executivos na licitação de uma obra. Então, a gente precisa desses dados primeiro para incorporar junto com os projetos executivos que estão sendo elaborados, para depois, então, captar recursos para aí pensar em obra. A gente não tem um cronograma, porque um ponto principal que a gente está trabalhando é de como fazer isso sem afetar tanto a mobilidade e conseguir trabalhar com o nível pluviométrico e a incidência de maré que a gente tem aqui. Entendeu? Então, os técnicos que estão fazendo isso são técnicos de Florianópolis, Itajaí, aqui próprio de Joinville, que são uma consultoria contratada, um consórcio, tem um know-how muito grande para fazer esse tipo de trabalho, já fizeram outros próximos, mas acredito que nenhum da complexidade que nós temos aqui. Os organismos que fazem esse tipo de financiamento, que vão ser financiamentos muito vultuosos, um ponto principal que eles olham é de como isso vai impactar no dia a dia das pessoas, o socioambiental. Então, toda forma de construir vai impactar no cronograma de obras e aonde a gente vai conseguir captar o dinheiro. Outro ponto que a gente tem muito importante, que a gente tem muitas construções praticamente dentro do rio aqui na Foz. Então, não tem como colocar nenhum tipo de obra antes de a gente conversar com essas pessoas para fazer toda a relocação ou desapropriação. E nenhum financiamento ele comporta ou faz o aporte em relação à desapropriação, porque isso não é considerado investimento, não é valor de capital.
Então, é tudo com fonte C, então tem que ter toda uma organização para a gente conseguir fazer esse remanejamento das pessoas. E não pode ser um remanejamento de qualquer jeito, né? Então, a gente vai ter que conversar para ver se a pessoa quer sair do bairro, quer ser realocada, quer ser indenizada, que tipo de documentação, se tem ou não. Isso tudo é moroso. Mas a gente vai por passos. A equipe que está trabalhando no Itaúaçu, lá na nossa secretaria, eu sou funcionária de carreira há 2 anos, sou engenheira civil também. A equipe toda é de carreira. E a gente tem como meta, né? É uma questão de honra para a gente, de fazer pelo menos alguma obra, alguma intervenção, porque é uma obra que a gente já viu, já pegou, e tem a consciência que há da importância em relação às outras que a gente tem no município. Então, mas é por partes. A gente vai estar iniciando essa parte final do licenciamento para a gente conseguir incorporar essas ações dentro das obras, para a gente ter um cronograma, fazer um valor e depois captação de recursos, que a gente teria, então, o cronograma de implantação. Infelizmente, esse dado ainda nós não temos. Com alguma dúvida ainda, Rubens, ou fazer alguma complementação? Eu abro para mais alguma pergunta. Só o microfone lá de levar está indo. Boa noite. Talvez fuja um pouquinho do que está sendo tratado aqui, mas, de repente, para quem mora em área de risco, como nós ali, né? Eu moro bem próximo ao rio ali, e se teria algum projeto de dragagem, alguma coisa a curto prazo, né? Como foram feitos em anos anteriores, que daí aliviou bastante, né? Eu, em 2024, minha casa invadida por água também, perdi bastante coisa, em 2019 também. Então, tipo assim, não sei se vocês poderiam passar para nós alguma resposta sobre isso, se teria alguma dragagem à vista até esse projeto ser realizado, né? Talvez esse projeto dure até anos, né? E a gente fica à mercê aí do tempo aí, né? Se 2025, graças a Deus, não veio água ali, mas 24 tivemos e perdemos bastante coisa, e 2019 também, né? Então, gostaria de saber se, de repente, tem algum projeto de dragagem do rio, como foi feito em outros anos, né? Ou vai ser só agora a idealização desse projeto aí? A pergunta extrapola um pouco o assunto, mas se tiver alguma resposta possível de dar, acho que é tudo com relação a essas obras para conter esses alagamentos. Quem cuida dessa área de limpeza de rios é a Secretaria de Infraestrutura, né? Nós somos a Secretaria de Administração e Planejamento. De qualquer forma, o que eu posso te falar é que as ações de governo, elas não estão engessadas em relação ao projeto que está sendo discutido aqui. As limpezas de rio continuam, se eu não me engano, a gente foram realizadas desde 2021 mais de 150 quilômetros de limpeza de rios, né? E estava essa semana aqui na Zona Sul, se eu não me engano, na Rua Basileia, Rua Beirute. Acho que é um pouco mais na metade da bacia, né? E aí está um mirim. Então, as ações assim, possíveis dentro das limpezas de rio estão sendo executadas, está tendo um mutirão aqui na Zona Sul. Eu sugiro que o senhor contacte a Secretaria de Infraestrutura, essas máquinas estão aqui na região, ou o secretário da área aqui da subprefeitura, né? Para ver se tem alguma ação já destinada para a área que o senhor mora. Ok? Ok, muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Uma última rodada. O Eduardo, novamente. Vi ali que tem no relatório tem alguns pontos de solapamento, né? Gostaria de saber se a dimensão disso, se é muito grande, é pequeno, é só essa... Desculpa, Eduardo? Eduardo, eu não sei de cabeça, sendo bem sincero, o solapamento tem subsidência, né? Tipo, a medida... É isso que você está falando? Isso. É próximo ao... Acredito que seja no Itinga ali, que eu vi alguma imagem, não vou recordar a página exatamente,
mas eu não identifiquei a dimensão, se eram grandes estruturas de erosão ou coisas do tipo, mas, né, pelo que eu verifiquei na imagem, com o solapamento especificamente, parecia ser uma questão muito pequena, assim, né, que não afetaria em grande intensidade a obra, né, em si. Mas eu acredito que seja pontual, né? Enfim, era só essa questão. Né? Se tem processos erosivos grandes a ponto de comprometer o assoreamento, né? Próximo ao canal. Assim, de forma geral, posso te falar que ali, como a gente está em muito solo mole, né, a gente não tem muito processo erosivo, mas a gente tem risco geotécnico de movimentação das estruturas que vão ser instaladas, sabe? E a gente levantou todos os processos erosivos em volta da obra e não teve nada significativo. Né? E de processo morfodinâmico, o que é significativo é o assoreamento, e, né, que você está bem numa planície... Já é frequente, né? Uma planície fluvial e fluviomarinha, né? Então você tem constantemente esse processo de assoreamento ali por dinâmica natural, né? Então é isso, de forma geral, pouco risco de erosão e mais um solo mais difícil de trabalhar sob o ponto de vista geotécnico. Tá bom? Mais alguém? Dou-lhe uma. Bom, acho que a apresentação ela foi clara. Tem a informação do relatório de impacto ambiental. Se alguém tiver interesse em aprofundar e olhar o estudo de impacto ambiental, que é um estudo com mais de 1000 páginas, ele é mais completo mesmo, também é possível de solicitar via Ouvidoria do Estado, procurando no Google Ouvidoria SC, você consegue solicitar vistas a esses processos mais complexos, porque vai demandar a gente materializar um arquivo muito maior. Mas também é possível. E, como eu disse antes, fica aberto 7 dias agora ainda, né? Se tiver algum documento, alguma dúvida, pode ser mandada para o pessoal da Prefeitura ou via Ouvidoria do Estado, que vai contar na mesma ata de audiência pública ao fim do processo. Então, é assim que a gente encerra a audiência daqui 7 dias, mas hoje é a audiência física, então a gente encerra ela agradecendo a presença de todo mundo, né, pela participação, pela atenção, né, à apresentação, e desejamos um bom retorno. Eu vou passar a palavra antes só de finalizar para considerações finais que vocês queiram dar antes da gente encerrar. A minha é simples mesmo, é só agradecer novamente a participação, a presença. Obrigado aí por hoje. É isso mesmo, só agradecendo, né? É uma alegria mesmo, como a gente colocou no início, ter o IMA aqui com a gente e realizar e finalizar hoje, né? Esse passo importante para a gente conseguir esse licenciamento de uma área tão com intervenções tão necessárias, né? E tão importantes aqui para o município. Muito obrigada, hein? Você agradece e agora volta para a equipe lá para finalizar o parecer e fazer a emissão da licença. Tá certo? Então, boa noite a todos.